só existe aí uma possibilidade do cristão desobedecer a uma autoridade. É quando essa autoridade faz o quê? Leis injustas, né? Leis contrárias à palavra de Deus. Quando essas autoridades começam a exigir de nós que nós obedeçamos às coisas, às leis, às normas criadas por essas autoridades, que vão contra a palavra de Deus, que vão nos fazer distanciar de Deus, que vão nos fazer pecar contra Deus. Então aí o cristão vai ter que lutar contra isso, vai ter que resistir a isso, sabendo que poderá pagar com a própria vida, né? Ou pagar ali com uma prisão, alguma coisa. Então existem consequências. Quando você se volta contra a autoridade, existem consequências. Então você deve saber, devo ou não, se eu for contra, eu poderei receber represálias, que estão lá nas leis que essas próprias autoridades criaram. Então você deve pensar bem e agir conforme a sua fé, sabendo que Deus, então, na sua palavra, ordena que nós obedeçamos às autoridades, que nós os respeitemos e que nós até os honremos. Então a autoridade, porque essas pessoas estão investidas de uma autoridade que veio de Deus. E presume-se que eles vão usar essa autoridade para o nosso bem, para o bem da nação. Na parte 2 nós temos aí os deveres morais, Romanos 13, de 8 a 10. Tópico 1, a dívida que todos devem ter. Tópico 2, a segunda tábua da lei. Tópico 3, o segundo grande mandamento. Então, tópico 1, a dívida que todos devem ter. O apóstolo reconhece os deveres do cristão em relação ao Estado e aconselhou a não ficarem em débito com ninguém. A ninguém devais coisa alguma. Romanos 13, 8. Em palavras atuais, significa que o crente deve ter o nome limpo na praça. Por outro lado, Paulo reconhece outra natureza de dívida, esta não negativa, mas positiva para o crente, a dívida do amor. Não podemos dever nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. Orígenes, um dos pais da igreja antiga, dizia que a dívida de amar é permanente e nunca a saldamos. Por isso devemos pagá-la diariamente e, sem dúvida, continuaremos devendo. Amar o semelhante é uma obrigação moral que temos para com a raça humana. Então aqui fala de dívida, dois tipos de dívidas. Uma dívida que é negativa e uma dívida que é positiva. Ou seja, uma dívida ruim e uma dívida boa. Então Paulo fala que nós não podemos ficar devendo nada para ninguém. E esse é um princípio ótimo para quem é cristão. O cristão deve tomar muito cuidado com as amarras na sua vida, com aquilo que prende, com aquilo que vai fazer com que ele até tenha problemas para dormir, que tenha problemas aí de paz na sua vida. Então ele deve evitar o máximo possível as dívidas. É muito difícil a pessoa viver com dívidas. A família toda pode ser desestruturada por causa de uma dívida. Então nós devemos tomar cuidado, porque as pessoas hoje querem ter o que não podem ter. Querem aí toda semana trocar de celular, querem trocar de carro, às vezes até 2 vezes por ano, querem ter umas casas aí luxuosas, né? Todo tipo de coisas que vão sendo trocadas direto, é televisão nova, é som novo. Então é um consumismo, é uma escravidão que existe aí na parte do consumo humano. Então devemos ter cuidado com isso. Muita gente está endividado, né? Usaram aí o limite do cheque especial, usaram aí o limite do cartão de crédito, e aí estão pagando juros exorbitantes, pessoas que estão prisioneiras de suas dívidas. Então o que você tem que fazer? Pare imediatamente de comprar. Primeira coisa, pare de comprar. Você só vai comprar o extremamente necessário. Você precisa juntar dinheiro para pagar suas dívidas. Só tem um jeito, é cortando despesas. Você vai ver tudo que pode cortar. Aí eu usava ar-condicionado a noite inteira. Pois agora eu uso 2, 3 horas só. Eu
comprava aí muitas coisas aí, muitas frutas, muitos legumes, fazia festa na minha casa todo fim de semana. Acabou. Corta isso. Então você vai comprar só o extremamente necessário. Aí, minhas filhas compravam aí todo mês um vestido novo, às vezes toda semana. Acabou. É uma realidade nova. Então você precisa assumir isso. Então você vai cortar gastos. Como é que você vai pagar dívidas se você está aumentando os gastos? Por que você ficou devendo? Porque a sua compra foi além do que você podia pagar. Então você tem que cortar gastos. Vai vendo tudo que pode cortar. Não deixa as lâmpadas acesas, né? Não deixa aí as pessoas tomarem banho, ficar meia hora debaixo do banho. Você vai cortando, cortando. Se não cortar, você não vai poder saldar suas dívidas. Porque não existe uma expectativa hoje de um aumento de salário para ninguém. Então você tem que prestar atenção, que às vezes o seu salário pode até diminuir. Então as horas extras vão acabar de repente. Então você precisa pensar seriamente na sua situação financeira. Isso pode tirar a sua paz, pode até afastar você de Deus isso. Então tome cuidado com isso. Nós estamos vivendo uma época que as pessoas precisam tomar cuidado com a sua parte financeira. Parar de gastar além do que pode gastar. Aprender a economizar. Cortar gastos. Então a outra dívida, essa é a dívida negativa, a dívida, né, que atrapalha a sua vida. Agora existe uma dívida boa, uma dívida que é positiva, é uma dívida que faz com que você melhore a vida sua e dos outros, que é o amor devido às outras pessoas. Que tipo de amor? Esse amor de Deus, amor ágape. Quanto mais você ama, mais Deus derrama amor sobre você, para que você ame mais. Então você tem o objetivo de ganhar as pessoas para Cristo. Como é que eu vou demonstrar o amor para com as pessoas? Qual o amor máximo que existe? É o amor que leva essa pessoa à salvação, porque não existe nada mais importante que a salvação. Olha, Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, Deus mostrou esse amor para nós. Ele deu o que ele tinha de mais importante para nós, que era o seu Filho. Para quê? Para que nós fôssemos salvos. Então esse amor deve sempre visar a salvação das pessoas. Então você ama as pessoas? Leve-as então, conduza essa pessoa a Cristo. Aí você estará demonstrando o máximo amor que existe. Então pense nisso. Sempre quando você vê qualquer pessoa, pode ser crente, descrente, pode ser seu inimigo, você procure levar essa pessoa para Cristo, levar essa pessoa para a salvação. Então esse é o verdadeiro amor, é o maior amor que existe, o amor de Deus, sempre visando a salvação. Tudo que você for falar, for fazer para alguém, vise esta salvação daquela pessoa. Muitas vezes vai precisar de quê? De uma disciplina, uma correção, né? Vai precisar de alguma medida que parece ruim, até para a pessoa, para a sociedade. Mas essa medida, essa palavra, né? Essa orientação vai ser dada para que aquela pessoa seja salva. Pode ver que a igreja, por exemplo, existe aí, né? A disciplina da pessoa que insiste no pecado. Para que faz a disciplina? Para que ele se arrependa, se volte para Deus e não pratique mais isso. Então ele vai ser salvo. Então o objetivo desse amor é sempre a salvação dessas pessoas. Devemos amar as pessoas assim, sempre desejando que elas sejam salvas. Você quer medir o tamanho do seu amor para com as pessoas? É só você perguntar para você mesmo: quantas almas eu ganhei este ano? Pense bem. Como você está demonstrando o amor de Deus derramado em seu coração para com as pessoas? Quantas pessoas você levou a Deus este ano? Então você vai medir aí. Será que você está amando realmente as pessoas? Porque às vezes você pensa que amar é concordar com o erro dos outros, apoiar as coisas erradas.
passar a mãozinha na cabeça das pessoas que andam errando, pecando. Talvez você ache que é isso, mas isso não é demonstrar amor. A Bíblia diz que o pai que ama é aquele que corrige, ele castiga, ele disciplina. Esse é o pai que verdadeiramente ama. Então, que tipo de cristão você está sendo? Que tipo de amor você está demonstrando? Então você vai ver, se você não está conduzindo as pessoas para Deus, esse não é o legítimo amor, não é o verdadeiro amor. Tópico 2, a segunda tábua da lei. Paulo havia falado muito sobre a lei dos capítulos anteriores e aqui novamente ele volta a citá-la. Quem ama aos outros cumpriu a lei. Romanos 13, 8. A lei dada a Moisés no Sinai foi escrita em 2 tábuas. Exemplo, Êxodo 34, 1. Olha aí o que diz Êxodo 34, 1. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Então está provado aí que não é uma tábua. Tem gente que pensa que é uma tábua só escrita de um lado e do outro. Mas a Bíblia está bem clara, são 2 tábuas. E se imagina, não se tem certeza, mas se imagina que as 2 tábuas eram as seguintes. Numa tábua estavam aí os mandamentos do relacionamento entre o homem e Deus. Então 4 mandamentos. E na outra tábua tinha então 6 mandamentos. Que são o quê? São mandamentos que direcionam o ser humano em relação aos outros seres humanos. Então, a primeira parte, a primeira tábua, relacionamento de Deus com os homens, homens com Deus. Segunda tábua, 6 mandamentos de relacionamento entre homem e homem. Veja só. Então se acredita que eram assim as tábuas. Os 4 primeiros mandamentos enfatizam o relacionamento vertical, isto é, entre Deus e os homens. Não ter deuses estranhos, não fazer imagens, não profanar o nome de Deus e guardar o sábado. Por outro lado, os outros 6 mandamentos são horizontais, isto é, enfocam o relacionamento entre as pessoas. Honrar os pais, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar. O interesse do apóstolo pelas relações interpessoais fica claro quando ele cita em Romanos 13 esses mandamentos. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Romanos 13, 9. Então veja bem, relacionamento vertical, primeira tábua. Então, homem com Deus, Deus com homem, está aí um relacionamento. E segunda tábua, 6 mandamentos, relacionamento horizontal, ou seja, de homem para com homem. Então, é recíproco aí, né? Eu amo, eu vou fazer de tudo para ajudar o meu próximo a se encontrar com Deus, e ele vai fazer de tudo também para que nós todos estejamos com Deus um dia, salvos, né, na vida eterna, morando na Nova Jerusalém. Então Paulo fala desse relacionamento de uns com os outros e sempre movidos pelo amor de Deus, que está, é claro, derramado em nossos corações. Então nós vamos demonstrar esse amor, vamos fazer de tudo para levar as pessoas a Deus, a salvação. Tópico 3, então, o segundo grande mandamento. Paulo reforça o seu argumento sobre a lei do amor, citando Levítico 19, 18. Ele conclui dizendo que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10. O mandamento do amor sintetiza todos os outros preceitos que promovem as relações. Romanos 13, 9. Vamos ver então o que diz aí Levíticos 19, 18. Olha, aí diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então Paulo fala aqui do amor. E esse amor então é para a salvação. É a maior demonstração de amor, a salvação. Então Paulo fala que o cumprimento da lei é o amor. Olha só. Jesus resumiu todos os mandamentos em uma palavra só: amor. E ele fala primeiro, o amor do ser humano para com Deus. Deus está acima de tudo, é o primeiro, mais importante, amar a Deus. E outro sentido desse amor é o amor que ama as pessoas como a si mesmo. Você quer ser salvo?